Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e essa é a segunda parte do episódio sobre luxúria. Eu conversei com o Tio Virso sobre sexo e erotismo na arte. Se você ainda não ouviu a primeira parte, por favor, volte uma casa, ouçam e depois prossigam. Como que a gente pode estudar a arte para aprender sobre esses diferentes aspectos na sociedade? O meu conselho é sempre olhar para uma obra fazendo algumas perguntas. Você vai estar no museu, na galeria, olhando para uma obra e você vai conversar com ela. E tem certas perguntas que são fundamentais. Primeiro é a pergunta mais óbvia que existe, né? O que isso representa? Ou para que isso foi feito? Qual que é a intencionalidade aqui? Você nunca vai saber exatamente, porque a intencionalidade é algo que a gente só pode supor, a gente nunca vai ter certeza. Mesmo que você pergunte para o artista, ele pode mentir para você. Então, assim, acesso completo a gente nunca vai ter a intencionalidade, mas você pode fazer suposições, pode criar hipóteses. A segunda pergunta é: qual é o lugar de quem fez isso? Assim, qual que é o lugar na sociedade de quem fez isso? Então, se a gente pega, por exemplo, na Idade Média, quem fazia arte eram pessoas de uma classe intermediária. Por quê? Porque ao mesmo tempo que elas tinham uma condição melhor do que um camponês que precisava tirar o seu sustento da terra e que ela tinha um conhecimento que era especializado e tal, transmitido por aprendizado de pai para filho, geralmente, mas ao mesmo tempo ela precisava trabalhar com as mãos. Então, o fato dela precisar trabalhar era algo que já colocava ela no extrato mais baixo da sociedade. Então, ela estava um artesão, ele estava no topo do extrato mais baixo, se você for olhar para uma sociedade medieval. Mas se você olha, por exemplo, para o que começa a se modelar no Renascimento, e isso é importante, começa a se modelar no Renascimento, mas só começa, porque vai se formatar realmente do Barroco em diante, do século XVII em diante. O artista, ele começa a ocupar o lugar de gênio. Então, assim, você tem no Renascimento um esboço disso. Então, no século XVI, por exemplo, o Michelangelo era um grandíssimo filho da puta. Assim, ninguém gostava dele quando ele estava vivo. Assim, o Michelangelo, ele era um cara absolutamente insuportável. Ele não aceitava sugestão de ninguém. Ele era extremamente agressivo com as pessoas, inclusive com a clientela dele. Assim, tem essa história maravilhosa de que o Papa Júlio II vivia tentando entrar na Capela Sistina para ver como é que estava o progresso do trabalho, e ele não queria deixar, né, assim. Então, tipo, teve uma vez que ele colocou mobília na frente da porta para ele não conseguir entrar. Teve essa vez que ele só começou a gritar, dizer que amanhã você pode ver. Ele continuava dizendo isso dias sem parar. Assim. E a mais famosa, claro, é uma época que ele viu, né, que o Papa tinha entrado escondido na capela e embaixo do andaime onde ele estava, e ele fingiu que não tinha visto o Papa e chutou uma tábua do topo do andaime. A tábua caiu assim, tipo, quase em cima do Papa. Afrontosa. E tudo isso, você vai perguntar, ok, esse cara, ele não era um aristocrata, né? Ele, afinal de contas, precisava trabalhar para sobreviver. Ele era certamente rico para os padrões da época dele, mas ele não era alguém que estivesse no topo da sociedade dele. E por que as pessoas toleravam esse tipo de comportamento? Por que ninguém simplesmente mandava ele embora, né? Assim, ou prendia ele, né? Ou qualquer coisa assim, dava uma surra nele e tal, que é o que fariam com qualquer outra pessoa, né? Naquele contexto. Por uma razão muito simples. Né, porque o Michelangelo, ele é um cara que ainda vivo as pessoas diziam que ele era divino. Diziam, ok, ninguém consegue fazer o que ele faz. Né, assim, talvez o Leonardo, mas o Leonardo nunca termina nenhum serviço. Né, assim, então, realmente, se a gente não tem outra opção aqui. Então você vai começar a ter essa ideia de que o artista, ele é necessário, custe o que custar, que é algo que inclusive nos aflige até agora, né? As pessoas sempre estão e eu acho que nos aflige agora mais do que nunca, né? Que as pessoas sempre vão me perguntar essa de se a gente pode separar o artista da obra, né? Se a gente pode perdoar um cara que é um total escroto por causa de uma obra genial. Tudo isso começa com Michelangelo, de certa forma. Se aceitar a bruteza e a estupidez de um cara porque ele é um artista brilhante, né, é algo que começa aí. Então é muito importante saber qual é o lugar de quem fez uma obra. Por isso que essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é para quem foi feito isso, né? Ou para que espaço que isso foi feito. Então, se você pega uma escultura pública,
isso é uma coisa. Ela foi feita para ser mostrada para todo mundo. Então isso te dá uma noção, né, de que, por exemplo, se o Davi, mais uma vez do Michelangelo falando aqui, se o Davi foi feito para ser uma estátua colocada em público, né, e ele tem aquele sangue nos olhos, né, aquele olhar que é fudido da cara, né, aquele olhar agressivo de que vai enfrentar o gigante, que vai enfrentar o Golias, e você entende que quando ele foi colocado na praça central de Florença, ele estava virado para a direção de onde vinham os inimigos mais tradicionais dos florentinos. Assim, se você entende, tem certas figuras de religiões africanas que são belíssimas e são hipercomplexas na sua elaboração, não foram feitas para serem expostas, elas não foram feitas para serem vistas por um público, elas foram feitas para estar em um santuário específico do tamanho de uma cabaninha e que só o sacerdote tem permissão para ver, né? Isso muda também a tua percepção, né? Assim, quando você para pensar que, por exemplo, um artesão passou de 40, 60 horas esculpindo uma peça que ela só vai ser vista ocasionalmente por uma pessoa só, né? Aquilo muda completamente a tua percepção. Eu acho que essas 3 perguntas são as mais essenciais. Assim, qual que será que foi a intenção? A 2, né, qual que era o lugar na sociedade de quem fez? E a 3 é para quem ou para que isso daqui foi feito. E eu acho que se você faz essas 3 perguntas, você já está num caminho muito bom, assim, de entender a arte dentro do seu contexto social e histórico. Durante muito tempo, a gente teve a representação da mulher sobre o olhar masculino, mas, especialmente desde o movimento feministas, as artistas, principalmente mulheres, desenvolveram novas maneiras de utilizar a arte para gênero, além de sexo e raça. Você pode citar algumas artistas que influenciaram isso e qual são a importância dessas mulheres? Então, isso é uma questão que ela é muito delicada e que a gente precisa falar bastante a respeito, a gente precisa discutir bastante a respeito, que é justamente o lugar das mulheres na história da arte, que é esse lugar problemático porque, houve muito poucas mulheres que conseguiram entrar, né? Quando você repara na proporção, assim, mulheres que conseguiram entrar no sistema de arte foram poucas já. Eu tenho uma coisa que me desespera muito, é muito bizarro. Eu já dei aula em curso universitário de artes visuais. Esses cursos, quando você entra num curso de artes visuais, história da arte e tal, você vai notar que as turmas, elas são predominantemente femininas. Né? Assim, existe uma coisa, até por causa da cultura machista do brasileiro e tal, que, né, que a arte é coisa de mulherzinha e tal. Então, assim, você vai observar que essas turmas, elas são predominantemente femininas. E daí eu olho para essas turmas, e daí eu olho para a curadoria das galerias, e eu penso, cara, para onde que vão essas meninas? Tem algum ponto aqui da cadeia que quebrou, que a gente que a gente perdeu uma conexão aqui, né? Porque se tem se as universidades estão formando todas essas mulheres na área artística, por que elas não vão para os lugares de exposição? Então, a questão é porque elas vão ter muito mais dificuldade para entrar, porque tem toda uma série de peneiras que é muito difícil de atravessar. Não bastasse ter poucas mulheres que conseguem essa inserção, a gente fala pouco delas, ou seja, não só elas poucas conseguem entrar, mas menos ainda conseguem entrar na história. Eu falei lá no começo sobre a importância do nu. De forma geral, se você fosse uma mulher fazendo um curso de pintura ou de escultura numa escola de belas artes na Europa, no século XIX, por boa parte do século XIX, você não podia assistir às aulas de modelo vivo, porque era considerado indecoroso uma mulher estar numa sala com modelos nus. Então, se você não podia assistir uma aula de modelo vivo, você já se formava como uma pintora ou uma escultora menor. Por quê? Ora essa, porque a pintura histórica, mitológica, religiosa, depende do nu. Ela depende do bom conhecimento de anatomia, especificamente para você fazer personagens em poses complexas e tal. Então, se esse conhecimento é negado a você, né, você já está numa posição de desvantagem. Né? Então, você vai ser uma pintora de natureza morta, você vai ser uma pintora de paisagem, assim por diante. Coisinhas bonitinhas, mas sem o significado que é imbuído aqueles pontos mais altos da hierarquia que eu falei. E daí, né, a gente vai ter essa relação duplamente problemática, que é difícil para as mulheres entrarem no mercado e é mais difícil ainda para elas serem lembradas. No século XXI, isso começou a mudar de figura simplesmente porque a luta feminista foi mais adiante.
E eu acho que casos que são bem emblemáticos, né, para se pensar, são o da própria Yoko Kusama, assim, que ela tem uma abordagem assim de ela lida com os traumas dela com relação à sexualidade e de uma forma lúdica, né? Assim, então ela lida com os seus problemas, tanto os traumas com relação à sexualidade, quanto, né, aos problemas mentais dela através da sua arte. A Yoko Kusama é importantíssimo. Louise Bourgeois, assim, por causa da questão dela, de como ela desconstrói gênero e sexualidade. A Orlan, né, assim, na abordagem que ela faz do corpo, de tratar do corpo, né, assim, de se esculpir, né, se tratar como uma escultura viva e tal, é algo que é extremamente influente. Você tem, assim, toda a Tracy Emin, né, que vai fazer uma instalação que é a Minha Cama, né, My Bed, que daí é a cama dela depois de alguns dias de reclusão, basicamente, assim, que ela, né, vai estar cheia né, de papel de comida, absorventes usados e tal, e que vai ser algo considerado absolutamente escandaloso quando é exposto lá nos anos 90, porque ninguém está pronto para ver a intimidade de uma mulher, né? São coisas que se colocam muito em discussão. Eu gosto sempre de falar dessas artistas, quando eu falo de mulheres na arte, que são as minhas artistas brasileiras favoritas, e o pessoal já deve estar de saco cheio de tanto que eu falo delas, sim, mas que são as minhas duas, né, eu vou dizer que então as minhas 3 artistas favoritas, inclusive. Na verdade, eu vou ser mais abrangente do que o normal, então, para ter um pouco de variedade, eu vou falar minhas 4 artistas brasileiras favoritas. Eu tenho um carinho muito grande pela obra da Camila Suato. Eu acho absolutamente genial a obra da Camila Suato, que é uma pintora. Basicamente, ela pinta memes. Assim, as pinturas, as composições dela, elas são meméticas. Assim, ela tem uma estética que ela chama de estética da fuleiragem. Eu acho absolutamente genial o que ela faz. A Pamela Castro é um caso assim muito muito emblemático, né? Porque ela começou como uma artista de rua, mas hoje em dia ela já está se envolvendo com performance, com pintura em tela, ela tá diversificando os interesses dela. Mas ela é conhecida justamente por tratar, né, assim, nesses murais gigantescos, inclusive um deles é um dos maiores murais do Brasil, né, tratar da temática feminina, né, assim, ela usa inclusive várias vezes a figura da vulva, que é algo que é muito anátema, assim, numa tradição acadêmica europeia. Assim, representar a genitália feminina é algo que sempre choca as pessoas também. E a Alissana Patachó, que várias estéticas diferentes, sempre tratando ou da questão como o indígena é visto no Brasil, ou transpondo, né, assim, criando meio que umas pontes assim, entre manifestações artísticas indígenas e conceitos europeus de belas artes. Assim. Então essas são 4 artistas que eu gosto de frisar bastante, assim, quando eu falo desse tema. Inclusive, você citou a Pam, ela teve um caso curioso aqui em Sorocaba, que justamente censuraram um vereador, censurou um dos murais dela, que fora pintado atrás do Palacete Scarpa, que é um lugar histórico, era secretaria, é ainda, né? Secretaria de Cultura de Sorocaba, e foi simplesmente apagado porque era duas mulheres, né? Elas se convergiam e formavam uma vulva, uma vagina no meio. E infelizmente a gente tem um erro. Eu vi as fotos, era um mural fantástico, né? Sim, Assim, era pintaram, lindo. pintaram por cima, né? Assim, então você vê assim como, e aí que tá, né? Como eu falei, estudar nu, como estudar qualquer obra, é estudar contexto. O que é assim esse extremo medo, né? Assim, que existe da genitália feminina especificamente, né? O que é tão ofensivo, né, a respeito da genitália feminina, que é tão assustador, assim, que as pessoas ficam tão chocadas quando vem, né? Traduz toda uma ideia de uma sociedade, né, assim, que vê a coisa do sexo como sacralizada de uma maneira que não é sadia, né, assim, que é pensar que você tem que colocar certas coisas num santuário e que aquilo não pode ser visto nunca. Uhum. Você também vê uma sociedade que pensa, né, a sexualidade da mulher como algo que deve ser recluso. Né, assim, e isso, claro, é só um desdobramento da ideia de que, né, a mulher não pode ter liberdade com relação ao seu próprio corpo. Assim, então, certas coisas você não mostra. Por quê? Porque né, uma boa moça, uma mulher decente, não sai transando por aí, ou então ela não usa esse tipo de roupa, não se expõe e tal. Consequentemente, você vai impondo uma série de travas sobre o corpo feminino
que leva a esse tipo de manifestação, né? Que leva a esse tipo de choque, assim, meu Deus, uma vulva, o mundo vai acabar. Então, não, sério, para mim é muito assustador esse tipo de choque moral, assim. E elas literalmente falam esse tipo de coisa, assim, meu Deus, uma buceta, né? Assim, como se a terra fosse se abrir, assim, sabe? E daí, quando eu falo, gente, o que é só uma buceta, tá? Assim, não tem nada de sobrenatural, transcendental ou inerentemente ofensivo a respeito dela, ela só existe. Exatamente. E daí as pessoas falam assim, mas você não pensa nas crianças? E eu penso, cara, né, assim, elas certamente vão fazer perguntas, e eu acho que a maior parte das vezes, assim, todo o medo, né, é porque é o medo, na verdade, das perguntas que as crianças vão fazer. Mas, assim, né, as crianças vão precisar, né, saber sobre sexualidade cedo ou tarde. Né? Elas vão ter que ser, inclusive, educadas, né, assim, inclusive para não serem submetidas a situações degradantes. Né? Assim, eu acho especialmente emblemático que a maioria das pessoas que são vocais com relação a algo como o mural da Pamela são homens. Né? Assim, a maioria das pessoas que vão expressar revolta verbalmente são homens. Assim, é especialmente interessante isso, né? Sim. Assim, mostra assim, uma certa visão a respeito do feminino, que vamos colocar nessa caixinha aqui. Então, assim, não é outra coisa, é isso mesmo. Assim, é colocar a mulher numa caixinha. É só isso. Não tem outra explicação. Isso é péssimo, isso é terrível. Eu fico altamente frustrada quando vejo situações como essas, né? Machistas e, como você disse mesmo, colocar a mulher numa caixinha, né? E pegando esse gancho de choque moral, não muito tempo atrás houve aquele rebuliço em volta do Queer Museum, né? Fora criada na época uma narrativa difamatória em torno da exposição a partir de 5 obras que estavam expostas. Nessa semana, uma exposição que seria exibida no Museu de Arte do Rio Mar foi vetada pela prefeitura da cidade. A acusação é que os quadros seriam impróprios por conter referências a símbolos religiosos, a pedofilia e a zoofilia. 270 obras de 85 artistas brasileiros foram censuradas, proibidas. Sem consultar a opinião pública, o prefeito decidiu. Aqui no Rio, a gente não quer essa exposição. Saiu no jornal que ia ser no mar. Só se for no fundo do mar. Porque no Museu de Arte do Rio, não. A exposição se chama Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. As obras tratam de questões de gênero sexual e diferenças. São assinadas por artistas como Cândido Portinari, Lígia Clark, Yuri Firmeza e Adriana Varejão. Bom, a minha intenção aqui, longe de mim, não é gerar polêmica, e sim entender alguns fatos, né? Existe ainda muita resistência acerca da sexualidade, do erotismo e da liberdade sexual, né? Não só na arte, mas em nossa sociedade, na nossa cultura como um todo. Você acredita que a arte faz com que as pessoas se abram, né? Abram mais as suas mentes, ou que não, como diria o compadre Washington, pau que nasce torto nunca se endireita? Você não está aqui para criar controvérsias, mas eu tô. Então, é bem claro que as opiniões que eu vou expressar nesse instante não refletem as opiniões da Larissa, necessariamente. Então, o caso, assim, porque de 2017 para cá foi uma loucura, né? De 2017 parece que a gente vive, assim, pulando de furdunço em furdunço. É uma coisa muito louca, assim, porque não parou. Eu já passei por todos os estágios, sabe? Eu já passei pelo estágio da revolta, eu já passei pelo estágio de achar engraçado, eu já passei pelo estágio de ficar triste e entrar, assim, em depressão profunda, eu já passei pelo estado de querer ofender em troca, assim, eu já passei por todos esses estágios. E o que acontece, né, é que de 2017 para cá, fundamentalmente, porque, assim, política no Brasil, ela costumava ter um caráter paternalista, né? A gente estava acostumado com uma política que tinha um caráter paternalista. Uhum. Quem ganhava o coração das pessoas era quem dava coisas para as pessoas, basicamente.
E o que aconteceu assim nos últimos anos, e aconteceu no mundo inteiro, né? Não aconteceu, se serve de consolo, não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Começou a se desenvolver essa forma de política muito mais sofisticada de uma forma diabólica, né? Que é não necessariamente dar coisas para as pessoas, mas dar para as pessoas coisas para elas odiarem, né? Assim, e unir as pessoas em torno do ódio. E a arte, ela foi, assim, um dos inimigos públicos número um nesse sentido. Porque como a arte tem esse isolamento acadêmico, né? Assim, com frequência, artistas, curadores de museu, professores não se preocupam em ter um contato com o grande público, que é algo que eu tento fazer todos os dias na minha página, que informar as pessoas, né, sobre o tema de história da arte e aproximar elas e fazer com que elas se importem, né, com arte, como é algo que frequentemente as pessoas que deveriam se preocupar não se preocupam em fazer isso, a arte acaba se tornando essa esquininha, né, essa coisa isolada da vida das pessoas, essa coisa que existe ali completamente à parte. E daí o que acontece é que é muito fácil de você fazer as pessoas odiarem. É muito fácil de você fazer as pessoas olharem assim e dizerem, olha que absurdo isso, olha que indecência, olha que coisa horrorosa, né? Especialmente com os ânimos políticos do jeito como eles estão no Brasil desde 2016, e especialmente considerando assim, fatores como, né, o crescimento do poder das igrejas evangélicas, neopentecostais no Brasil, assim, uma série de fatores que levam, elas não vão ter medo. O problema é que para que isso seja feito, a gente precisa repensar a nossa relação, né? Assim, quando eu falo nós aqui, eu digo quem trabalha como comunicador, né, e quem tem conhecimento em arte. Assim, então, nós temos que mudar a nossa postura. Nós temos que estar dispostos a compartilhar esse conhecimento. A gente não pode colocar ele num baú e sentar em cima. Tá? A gente tem que estar disposto a compartilhar com o público. Então, a gente tem que comunicar melhor. E é importantíssimo, assim, que mais gente se preocupe em divulgar o conhecimento, em buscar plataformas públicas de conhecimento para difundir entre as pessoas, né, questões sobre o trabalho dos artistas, sobre o que leva a certas experiências estéticas, o que é relevante, né, e por que é relevante, e sobre como manifestações artísticas são muito importantes, né, assim, para o ser humano. Né, assim, então, a arte é tão fundamental para o ser humano que até os fascistas, né, nem os fascistas conseguiram criar uma visão de mundo que excluía a arte. Né, assim, até os fascistas tinham arte. E isso é algo que evidencia o quão necessário é para a experiência humana o aspecto do artístico. E para isso, claro, a gente precisa chacoalhar um pouco e começar a se preocupar em falar com as pessoas, né? Falar com as pessoas que não são da área, que não têm nenhuma vivência com a área, que tem uma relação, às vezes, que é de ódio, inclusive, pela área. Então a gente tem que começar a tentar alcançar essas pessoas e aproximar elas, e é isso que vai levar, eu acho, né, a uma abertura maior. E daí que eu acho que a gente pode começar a pensar em que vai ter uma atmosfera mais segura para artistas trabalharem, né, que nem foram os casos do Queer Museum e tal, que, né, ameaçaram as pessoas de morte e tudo mais. Eu acho que o que a gente precisa, né, é conhecimento, é espalhar, como diria o ET Bilu, né, buscar conhecimento. Assim, eu acho que é o fundamental nessas circunstâncias. A gente tornar o conhecimento público, tornar o conhecimento difundido, fazer com que a arte seja algo que interesse as pessoas e, consequentemente, algo com que elas se importem. E para mim é isso. Assim, para mim, a arte, ela é sim capaz de abrir a mente das pessoas. Mas para isso é importante que elas tenham acesso a certos recursos, né? Então, o conhecimento, ele tem que ser um conhecimento público. Ele não pode ser uma coisa assim que serve só para você alimentar o teu próprio ego. Ele tem que ser uma coisa que traga algum benefício para os outros, fora do teu clubinho. E eu acho que esse que é o nosso desafio e essa que é a minha meta. Tio, para encerrar esse nosso ciclo de perguntas, qual que é a sua obra erótica favorita? Essa é uma pergunta que
é muito difícil de responder para mim. Tem muita arte erótica que eu gosto. Mas, assim, se pressionado, eu escolho os afrescos de Pompeia. Os afrescos romanos, de forma geral, né? Assim, então, são encontrados em várias ruínas de antigas cidades romanas, assim, e são primeiro pinturas, assim, que elas demonstram uma técnica que a gente não costuma relacionar muito, assim, com os antigos. Assim, é uma forma de pintura que a gente pensa, caramba, né? Assim, que geralmente a gente pensa que só mesmo no Renascimento que começou a se desenvolver. E não, assim, a gente vê uma pintura assim, tecnicamente muito refinada, e ao mesmo tempo com esses interesses temáticos muito variados, incluindo sexo, que aparece em toda parte, e algo que as pessoas tinham no quarto da casa, ou que, né, era colocado ali como uma decoração, né, assim, e extremamente elaborado, extremamente bem feito, e feito com carinho, assim, e desavergonhadamente sexual. Então, assim, o caso das obras de Herculano, de Pompeia, Bosco Reale, assim, eu acho que são casos muito que me fascinam, assim, em termos de arte erótica, assim, de você encontrar, né, esses enfeites mesmo de residências, assim, e amuletos e utensílios que têm essas figuras de relações sexuais e tal, que mostra, assim, uma naturalidade muito grande e simplesmente uma questão de que as pessoas entendiam aquilo, como você falou lá no começo, como um aspecto natural da vida, né? Uhum. E eu acho que o que é uma meta para a gente falam isso de uma forma que justamente politizada, né? Que é se o sexo é algo que deveria ser exposto ou não. E eu acho que a pergunta, na verdade, que a gente deveria se fazer é se o sexo se não, a gente não deveria começar a ver o sexo como algo natural, né? Que é algo que a gente acabou ritualizando demais e transformando em um bicho de sete cabeças e em um tabu. E eu acho que a questão aqui é desconstruir, né, esse tabu e passar a ver com naturalidade, passar a ver como algo que não é necessariamente uma ofensa e que não é necessariamente destrutivo para uma sociedade. É algo que tem que ser visto como mais um aspecto da vida, né? Como você disse lá no começo, não estaríamos aqui se não fosse pelo sexo, né? E meio que o começo de tudo, de certa forma. Então, é simplesmente uma questão de começar a olhar para uma função do corpo pelo que ela é, que é uma função do corpo. Assim, não é diferente de ir ao banheiro, tomar banho, cortar o cabelo, etc, etc, etc. Eu acho que essa é a minha mensagem para as pessoas. Eu adorei o papo. Nossa, eu gosto muito de fazer entrevistas, apesar de fazer poucas no podcast aqui no Quero Que Eu Desenhe, que eu aprendo muito. Então eu fico até às vezes muito quieta, porque eu fico absorvendo tudo isso. São informações tão bacanas, eu adorei conversar contigo. Foi um prazer. E eu peço que você deixe as suas redes sociais para que o pessoal aqui possa seguir o seu Instagram, o seu trabalho. Olha, assim, eu vou deixar aqui meu equipamento todo. Quem tiver interesse, no Instagram, o instagram.com/tiovirso. Não é difícil de lembrar. Facebook também é a minha página, facebook.com/tiovirso. Quem tiver interesse em ouvir o VirsoCast, pelo menos os episódios que existem, estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, em várias plataformas. Só procurar VirsoCast, tudo junto. E quem, né, assim, tiver um interesse ainda mais acentuado, fazer os meus cursos ou então fazer uma contribuição modesta no meu Apoia-se para me ajudar a seguir com esse trabalho. Quem não puder, assim, que compartilhe, que envie para os amigos e tal, porque eu tento fazer o possível para fazer posts de qualidade, educativos, bem embasados e divertidos. Assim, é o meu trabalho favorito que eu já tive na vida até hoje. Assim, então, visitem a minha página, nem que seja só para vocês, né, não gostarem, descurtirem, falar uns palavrões para mim no inbox. Mas deem uma olhada antes, né? Deem uma olhada antes de xingar. Só isso que eu peço. Você dizer muito obrigado pelo espaço, Larissa, por uma conversa maravilhosa. Eu que agradeço a sua participação e também a paciência comigo. E lembrando ao pessoal aqui, eu vou deixar todas as referências que o tio deu na descrição. Também colocarei um artigo lá no site do Quero Que Eu Desenhe. Então vocês podem acompanhar todas essas referências
As redes sociais também do Tio Virso eu vou colocar na descrição e no site. Não deixem de acompanhar o Quer Que Eu Desenhe, que vem muita novidade por aí. Pessoal, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e também temos um grupo exclusivo no Facebook. Eu deixarei o link na descrição do episódio. Também não deixe de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Então eu vou cantar uma musiquinha, né? Pra terminar aqui, né? Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Dedo na língua, língua no dedo. Cu na buceta, buceta no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Língua na buceta, dedo no cu. Dedo, língua, cu. Buceta também. Buceta vezes dedos, 9 fora, cu. Língua, língua, dedo no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Caracas. Porra!